Bom dia, senhoras e senhores que tem esse canal. Hoje é terça-feira, 21 de dezembro de 2021. E antes de acabar o ano aqui, mais uma decisão, mais uma tamancada da terceira turma do TST para cima dessa milícia californiana chamada Uber. A matéria saiu ontem aqui no Jus Brasil com esse título aqui dizendo que turma reconhece responsabilidade objetiva da Uber por acidente que vitimou o motorista do aplicativo. Então veja bem, senhoras e senhores, o motorista foi morto em serviço, né? Teve uma discussão no trânsito lá, e aí eu pergunto, a responsabilidade é de quem? Óbvio e evidente que a responsabilidade é da empresa. Então aqui eu cumprimento aqui a terceira turma em nome do ministro relator Alexandre Agra Belmonte, né, que fez aí o papel dele sério, né, de sentenciar, né, decidir pelo óbvio, não é mesmo? Então aqui os ministros entenderam que o desentendimento no trânsito não poderia ser equiparado a caso fortuito externo de caráter imprevisível. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu por unanimidade reconhecer a responsabilidade civil objetiva da Uber pela morte de um motorista de aplicativo após discussão no trânsito. A turma entendeu que o desentendimento no trânsito não poderia ser equiparado a um caso fortuito externo de caráter imprevisível e determinou o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho para o prosseguimento do julgamento em relação aos pedidos de dano moral e material pleiteados pelos herdeiros do motorista. Eles deram o vínculo de emprego lá na segunda instância, mas não deram o dano moral e material que a família estava pedindo. É uma decisão equivocada, no mínimo, né? Então agora aqui eles estão aí ratificando aí, né, essa decisão e mandou voltar lá para poder refazer o acórdão, né? O motorista passou a trabalhar única e exclusivamente como motorista de aplicativo para a empresa Uber, tirando da atividade sua fonte de sustento para esposa e filho. Em setembro de 2018, o motorista foi assassinado a tiros enquanto prestava serviço para a empresa. O motorista teria sido alvejado e morto após se desentender com um motoqueiro. Na hora da ocorrência, o aplicativo Uber Motorista encontrava-se ligado. Veja bem, hein? A Uber, em defesa, sustentou a incompetência em razão de matéria da Justiça do Trabalho. Primeiro falou que a Justiça do Trabalho não era competente para julgar o caso, o que é um absurdo, essa alegação imbecil, né, nos autos aí. Sobre o argumento de que exerce atividade relacionada apenas à intermediação digital, não mantendo qualquer relação de trabalho, mas relação comercial de natureza civil. Ou seja, o motorista morreu, enterra lá e chama outro, não é mesmo? Eu não tenho nada com isso, isso é problema de segurança pública, é o que alega essa quadrilha da Califórnia, esse bando de vagabundos, essa milícia digital californiana. Veja bem que o Tribunal Regional do Trabalho da primeira região reconheceu a relação de emprego tão somente, infelizmente. A defesa dos herdeiros recorreu ao TST por meio de recurso de revista, pedindo a reforma da decisão regional a fim de imputar à Uber a responsabilização pela morte do motorista. É o que a terceira turma do TST está fazendo aqui corretamente. A terceira turma está apenas aplicando a lei, né, e fazendo o seu papel correto aí. O relator, né, ministro Agra Belmonte, ressalta que a Uber não possui frota, utilizando-se de motorista com veículos próprios para o transporte de pessoas por intermédio de aplicativo. Já ficou declarada a existência de relação de trabalho prestando atividade a Uber em risco por ela criado, ou seja, ela que cria o risco para o motorista está a serviço dessa quadrilha.
o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, trata de responsabilidade objetiva, ou seja, sem culpa, fundada na teoria do risco e que atribui a obrigação de indenizar a todo aquele que exerce alguma atividade que cria risco ou perigo de dano a terceiro, como trata o caso analisado. Veja bem, em concreto, afirma o magistrado, não pode ser equiparado a caso fortuito externo de caráter previsível, pois guarda relação direta com atividade perigosa e estressante de transporte em grandes cidades caracterizadas pela violência. Não é mesmo? Não podendo dessa forma ser afastada a responsabilidade da Uber pelo acidente que vitimou o motorista. Então, mais uma vez aqui, cumprimento aqui, né, tiro o meu chapéu aqui para a terceira turma do TST, que pela segunda vez aí, em poucos dias dá mais uma tamancada nessa milícia californiana. Agora, né, onde passa um boi, passa uma boiada. O cerco vai se fechando cada vez mais, né? Esse aplicativo maldito nunca deu lucro e nunca vai dar, e tá só aí administrando problemas e enfrentando processos judiciais diuturnamente. Durma-se com um barulho desses. Se você gostou desse vídeo, dessas informações, deixe seu like. Podendo, por gentileza, clique em inscrever e inscreva-se nesse canal. E tenha um bom resto de terça-feira. Muito obrigado.